Olá, mulheres fortes! Se você, assim como eu, quer ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer, corre na descrição desse vídeo que vai estar o link do curso desse cara incrível que vai te ensinar como ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer. Então vamos começar do começo. Você quer falar um pouco da sua trajetória até chegar onde você tá? Porque a Bora. gente vai querer saber tudo. É. Ou a gente pode começar já pelo estudo e depois a trajetória. Você pode escolher. Pode falar da trajetória que pode perguntar o que essa menina tá fazendo aí, né? Então Ou vamos Taylor lá. Swift. Eu tenho Ou Taylor Swift. começa Taylor Swift. Então vamos lá. Onde estava você? Como você foi parar nisso? Da onde veio essa paixão? Bom, assim, eu sempre gostei de astronomia. Tipo, a minha paixão desde que eu era criança, eu até brinco. Tem gente que gosta de dinossauros, aí tem gente que gosta de bombeiro, de caminhão, tem gente que gosta de trem. Eu era criança que gostava de astronomia. Então, desde criança, eu ficava lendo livrinhos, sabe? Comprando aqueles livros, tá? Meus pais me davam muito, eles incentivavam. Então, assim, eu sempre quis ser astrônoma. Só que quando eu cheguei no ensino médio, eu percebi que eu gostava muito de física. E física e astronomia estão ali, né? Elas andam junto. E Você só deu as mãos pras duas. eu só dei as mãos para duas, e aí eu percebi que eu me dava muito bem com física e matemática e exatas e tal. Que inveja. Meu era o contrário, porque humanas eu tinha muita dificuldade, mas assim, exatas... Mas é aptidão, não tem Aptidão, jeito, né? sim. Não tem jeito. Aí eu prestei o vestibular, que eu queria fazer física mesmo, aí fui lá para a USP de São Carlos, passei lá, e aí, só que Apenas. assim... Fui lá pra USP. Passei lá, você conhece? Assim, eu fui lá para São Carlos porque lá é muito voltado para computação, né? Porque cada instituto de física tem uma certa, assim, área que eles voltam. Por exemplo, aqui de São Paulo é mais voltado para a parte teórica e experimental. Lá em São Carlos é muito, muito, muito computacional. E era uma coisa que eu queria, assim, aí eu cheguei lá e eu, assim, me apaixonei por física computacional, que é voltado para programação, você vai, tipo, simular e tal. E eu, assim, me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero física computacional, mas sempre tinha astronomia ali no cantinho, do tipo, eu quero isso também. E... Física computacional tem alguma coisa a ver com esse metaverso? Não tem nada a ver. Não tem esse, mas Tá. pode ter. Porque, Pode assim, ter, né? você trabalha Realidade com... virtual também? Você pode trabalhar com isso e você trabalha, assim, com as coisas físicas simuladas. Então, por exemplo, game, por exemplo, tem simulação física, né? Entendi. Tipo, por exemplo, você tem um lago e aí você tem a reflexão da luz, isso tem física e tal. Então, acaba tendo, assim. Entendi. E eu gostava muito de física computacional, e aí o meu TCC foi em simulação de buracos negros, que eu comecei a fazer uma iniciação científica no Instituto de Astronomia daqui de São Paulo, na USP. E, assim, eu falei, não, é isso que eu quero trabalhar com buracos negros e simulação, assim, não deixar nem a astrofísica computacional de lado, e nem... Aí eu juntei as duas, que era a minha paixão, assim. E lá em São Carlos eu bati de frente com inteligência artificial, porque como o curso era voltado para física computacional, então tinha algumas cadeiras de inteligência artificial que eu puxei. E assim, eu me apaixonei por inteligência artificial. Isso em que ano? Isso foi já no quarto ano da graduação, que era o último, assim. Mas faz muito tempo já? Foi A inteligência 2017. artificial já estava em alta? Então já estava. Foi um ano depois do AlphaGo, que foi aquele marco, né, que ganhou e tal. Então, assim, já estava começando a ficar em alta. E, assim, me apaixonei por inteligência artificial. Foi, tipo, amor à primeira vista. E, então, aí eu vim para cá, só que com o trabalho de simulação, ainda sem inteligência artificial. E nisso, conversando com o meu orientador, tal, ele falou assim, tem esse projeto aqui que é simular um buraco negro com AI. Você tá afim? E a gente, assim, não sabia o que ia dar. Podia dar muito certo, como podia dar muito errado. A gente falei, não, eu quero ir, vou fazer esse trabalho. E virou meu projeto de mestrado. Então, eu trabalhei por 2 anos, né, os 2 anos do mestrado nisso. E a gente, então, trabalhou com a simulação, trabalhou com parte de AI, junto com parceria com a NVIDIA Brasil, que é com colaboração lá. E aí, ano passado, a gente submeteu esse artigo, que é o artigo que foi o resultado do meu projeto. Então, a gente está 1 ano nesse processo, porque o processo de revisão é bem chato, então, assim, pode demorar. Assim, tem processo de revisão que a gente vira até meme, que 12 anos demora, sabe? Caramba! Meu Deus, cara. Virou até ter um que saiu meme semana passada, assim, que o cara demorou 12 anos para ser aceito um artigo. Então, assim, é um processo bem chato. Sim. E aí virou. Então, assim, agora... E a gente estava, assim, ansioso para sair, porque ninguém tinha feito isso antes. Foi a primeira vez que... Não tinha esse estudo em lugar nenhum. Não tinha. Era Meu a primeira Deus. vez que, tipo, vamos fazer a primeira simulação de um buraco negro usando inteligência artificial. Cara, assim,
A frase, fazer a simulação de um buraco negro, eu preciso voltar 20 casas. Sim. Porque não Preciso é... entender como é que é Isso, essa é porque assim, simulação. como O é que que se simula? É, O desconhecido. O que é o buraco? Pelo amor de Deus! Como é que codifica pra simular Porque, um assim, buraco negro? Vou simular uma bola. Tá bom, uma bola, eu sei o que é. Então tá bom, então a gente precisa voltar do começo do começo. Vamos lá. Sim. Buraco negro. O que se sabe, o que é, o que não é. Buraco negro. Então, eu sei que o buraco negro tem aquela fama, né? De vai chegar e destruir tudo e pegar, assim... todo mundo pergunta, ai, meu Deus, será que tem um buraco negro chegando na Terra que vai pegar e engolir? Mas não, o buraco negro, ele é uma região do espaço que... Porque, assim, quando Einstein, em 1908, alguma coisa assim, ele mostrou que o universo é feito de um tecido chamado espaço-tempo. E o tempo, a partir daí, ele se torna relativo. Porque antes disso, a gente achava que o tempo era absoluto. Então, assim, o tempo aqui está passando da mesma forma que o tempo lá num satélite, no Sol ou num buraco negro. Só que Einstein mostrou que isso não era verdade. Alguns anos depois, ele mostrou... Então, isso era relatividade restrita. Levou o nome de relatividade restrita, isso. Alguns anos depois, ele introduziu a relatividade geral. Na relatividade geral, ele mostrava que, assim, esse espaço-tempo, que é onde a gente está, é o tecido que a gente vive, que o universo está. O Einstein mostrou que qualquer massa distorce esse espaço-tempo. Então, e a gente sente esse fenômeno como a gravidade. Então, a gente está sentindo a Terra deformando o espaço-tempo porque a gente está preso na superfície da Terra. Então, essa força que a gente sente é a curvatura do espaço-tempo. E o Einstein mostrou isso, ele introduziu as equações e tal. E aí, um tempo depois, um físico chamado Schwarzschild, vocês vão ouvir muito esse nome, porque tem até o buraco negro de Schwarzschild. Ele estava já ouvi em algum filme falar sobre isso. Provavelmente, porque buraco negro de Schwarzschild em todo lugar aparece, assim. E então, ele estudando essas equações que Einstein introduziu, né, mostrando da deformação do espaço-tempo, ele chegou a um resultado que mostrou assim, pode ter um certo raio em uma certa região do espaço que a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, ou seja, o espaço-tempo é tão deformado que nem mesmo a luz consegue escapar daquela região. Então, assim, seria uma esfera escura sem luz saindo. O Einstein, tipo, a história é que o Einstein nem acreditou, assim, o Einstein achou que era só uma matemática, inclusive Einstein morreu sem achar que buracos negros existiam, e na época eles nem chamavam de buraco negro, eles chamavam de estrela congelada. E aí, com o tempo, foi passando e tal, e encontraram evidência de um buraco negro já na década de 50 e perceberam que, não, esses objetos existem. Então, o que eles são? Eles são regiões do espaço que nem a luz consegue escapar. Só que, assim, o que a gente observa, né? Eu falei, a gente viu evidências dele, porque se nem a luz escapa, como que a gente vai ver uma coisa que, né, não... Aí tem muito que falar, nem existe, porque não tem nada saindo, né? Porque quando uma matéria, ou uma estrela, ou planeta, ou qualquer coisa chegar perto de um buraco negro, pode ficar presa no campo gravitacional dele. Entendi. E nisso começa um processo que começa a espiralar em direção a ele. Dessa forma que ele está espiralando, forma um disco, como se fosse um CD mesmo. Tipo, no centro, o buraco negro e um CD girando em torno. O visual seria mais ou menos o que a gente desenha os anéis de Saturno, assim? Meio mais que ou menos. Sim. Vai formando uma camada em volta. Isso, tipo um CD assim. E só que quando o processo é tão mais espiralado, assim. Mais espiralado, isso. Aí, ó. O Gargantua é perfeito para mostrar, assim, acho que o Gargantua é a melhor simulação que a gente tem. O que é o... Qual que é? O Gargantua que é do filme Interestelar. Ah, tá certo. Foi o que o Gigalvão desenhou você ali segurando, apontando. Sim. Entendi. Então, seria esse disco, né, que tá no centro dele, assim. E esse disco brilha, realmente brilha, porque é um processo muito energético e pode liberar muita radiação. Mas o buraco negro exatamente seria aquele... A bolinha do meio mais escura, é isso? Isso. E a gente vê essa forma, esse anel em cima e o anel embaixo, porque ali o espaço-tempo está tão distorcido que a luz curva, a luz está sendo curvada. Então tem o disco brilha, porque é energético, Sim. e a parte de trás curva, então a gente vê esse brilho aqui e o centro que é o disco, de fato. Entendi.